É óbvio que esta prisão de Fernando Collor de Mello, que o ministro Moraes acabou autorizando isso ontem à noite, faz parte de toda uma orquestração que envolve o presidente Bolsonaro. Também para tirar das manchetes, né, todos esses variados e vastos escândalos de corrupção. Inácio precisava ser salvo de alguma forma. Ninguém aqui está defendendo Collor. Ele deve, ele que pague. Mas a gente tem as nossas dúvidas, né, meus amigos? Afinal de contas, Joesley Batista, os donos da JBS, estão presos? Não. Os crimes foram os mesmos. Sérgio Cabral, Pezão e muitos outros, principalmente da base do PT. Isso foi uma pegadinha contra o presidente Bolsonaro. Estão falando nele aí, né, numa prisão comum. Para dar a mesma prerrogativa para o presidente Bolsonaro. E não ter aquela historinha. Bom, mas para o Lula teve uma prisão especial com ar-condicionado, geladeira, cama especial, tinha até esteira para Inácio. Só que eles acabaram dando um tiro no pé. Porque na ânsia deles de tentar fazer todo tipo de barbaridade com o Bolsonaro, Parlamento Europeu reagiu. Lá nos Estados Unidos não se fala em outra coisa. Para vocês terem uma ideia, até o filho de Miriam Leitão estopou com o Supremo Tribunal Federal nessa questão aí, tá? Eles acabaram metendo os pés pelas mãos. Se vai acontecer alguma coisa, a gente sabe muito bem. Muito bem. Aqui no Brasil, eles vão fazer o que eles desejam. Todo tipo de maldade e barbaridade. Vou mostrar tudo aqui, vai compartilhando esse vídeo, solta o dedinho aí no like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho. Muito importante a participação de vocês. Gente, olha só. Isso aqui é uma aberração. Né? Por quê? Sempre o Alexandre de Moraes. É sempre o Alexandre de Moraes. Digo novamente, deve, pague. Mas e os outros? A Lava Jato é ressuscitada quando eles querem incriminar um lado político ou se não utilizar dessa forma? Porque eu não estou vendo o Cabral preso. Inclusive hoje, sexta-feira, ele vai fazer videozinho nas redes sociais dele dando dicas do final de semana. Que filme você deve assistir no final de semana, qual o vinho que você toma. Ele vai fazer isso. Ué, não estou entendendo. Lava Jato não tinha acabado, agora para punir algozes, aí é válido? Isso aí, meus amigos, é como a gente está falando aqui, ó. O fato é só um. Eles querem a desculpa para poder prender o presidente Bolsonaro, colocar ele numa prisão comum, né, num presídio comum, e não ter comparações. Não, mas o Collor foi, ele é ex-presidente, o Collor foi, então com o Bolsonaro pode também. Que eles sabem muito bem que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Collor é uma coisa, Bolsonaro é outra. Igual a Lula é uma coisa e Bolsonaro é outra, completamente diferente. Tá todo mundo vendo a perseguição, está bem nítido aí, eles não fazem questão de esconder. Só que aí agora vem a resposta, né, meus amigos? Para poder tentar abafar todos esses escândalos de corrupção, o governo Lula está desesperado, Inácio está desesperado. Governistas temem que o escândalo do INSS vire a nova crise do Pix. O irmão de Inácio no olho de toda essa corrupção. Precisa falar mais alguma coisa? Por que eles estão tentando abafar de todas as formas? Vai prender quem eles puder prender aí para poder tentar afastar esse escândalo. O irmão do cara é vice-presidente do sindicato que foi alvo da operação da Polícia Federal. Tá? Então, naquele mesmo dia da operação da Polícia Federal foi o dia que o Bolsonaro, presidente, recebeu a visita da oficial de justiça. Uma das maiores crueldades da história deste país. E eles falam que é tudo que os bolsonaristas precisavam para se vitimizar. Se fosse com eles. Vocês têm noção ou pararam para pensar? Se esse sujeito tivesse com mais de 40 pontos na barriga, mais de 40, e chegasse um oficial para intimar ele, o que o Zanin, que foi advogado dele, não faria? O que eles não fariam? O que eles não estariam falando? Mas com Bolsonaro pode-se tudo nesse país, para abafar a baixa e total decadência desse sujeito.
Caiu popularidade, perde em todas para o presidente Bolsonaro, perde para Michele, perde até para o Tarcísio. E aí, meus amigos, o mundo vai reagindo. Deputado do Parlamento Europeu propõe sanções a Moraes. É hora de agir. Aqui estão as palavras, ó. O integrante do Parlamento Europeu, deputado polonês, Dominik Tarczyński, protocolou projeto de resolução propondo sanções ao ministro Alexandre de Moraes nos países da União Europeia. O pedido de punição ocorre após o STF enviar um oficial de justiça para intimar Bolsonaro no leito de uma UTI, colocando em risco a vida de todas as pessoas que lá estavam. Não era só o presidente Bolsonaro que está internado na UTI, não somente ele. Acabei de ver o vídeo do presidente Bolsonaro no hospital, o cara da Polônia, hein? Vamos falar que também é aliado? Não. Os caras estão vendo a maldade. Do vídeo do presidente Bolsonaro pelo oficial de justiça. Isso é inaceitável. Esse tipo de ação tomada por um ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, é inaceitável. É por isso que decidi reagir. A União Europeia precisa tomar providências agora, abre aspas. Vou propor um projeto de resolução para estabelecer sanções a Moraes aqui na Europa. Eu vivia sobre o comunismo, sou da Polônia, sei o que é comunismo. As ações tomadas por esse juiz são puro comunismo. Eles querem destruir seus oponentes políticos. É por isso que temos que defender os direitos humanos. Temos que defender a verdadeira democracia e temos que lutar contra comunistas, prosseguiu o deputado. Acreditem, brasileiros, vocês não estão sozinhos. A comunidade internacional está tomando todas as providências. A família Bolsonaro é só um exemplo, porque a oposição conservadora é tratada da mesma forma ao redor do mundo. O que tentaram fazer com Donald Trump, tentaram matá-lo, tentaram prendê-lo. Olha o que tentaram fazer com Javier Milei, tentaram se livrar dele. E é por isso que nós, comunidade conservadora, temos que ficar juntos. Temos que lutar e nos proteger. Então nós, aqui no Parlamento Europeu, vamos ficar com a família Bolsonaro. Vamos defender a democracia e os direitos humanos. Vou propor um projeto de resolução para restabelecer sanções a Moraes. É hora de agir. Deputado, base da União Europeia. Mentira, Fabiano. Tem o vídeo dele aqui. This message is because I just saw a video of President Bolsonaro in the hospital visited by the official court officer. This is unacceptable. This kind of actions taken by Supreme Court Judge Alexandre Moraes are unacceptable. This is why I decided to react. Actions taken by the Supreme Court Judge Moraes are unacceptable. This is why the European Union needs to take action now. This is why I want to inform you that officially I will propose my draft resolution to put Moraes on sanctions here in European Union. To record this message is big. Foi bem claro. Sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Não parou por aí. O conselheiro da Casa Branca, do presidente Donald Trump, também expressou. Jason Miller, conselheiro de Trump, diz que Moraes está fazendo com Bolsonaro é pura maldade. Também se manifestou. Só que o Mike Pence, que denunciou tudo que estava acontecendo, tudo que se passou lá no governo Biden, aquelas denúncias que ele fez, ele trouxe aqui, ó. Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado de Trump, pede tarifas, embargos, cortes em acordos com o Brasil após Bolsonaro ser intimado em hospital. Abre aspas. Absolutamente monstruoso o que eles estão fazendo para Bolsonaro impedir a vontade do povo. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não pode ficar em silêncio. Precisamos de embargos comerciais, aumento de tarifas, cortes em acordos financeiros e de segurança, além da pressão regional e internacional para isolar seu regime até que o juiz seja destituído. O mundo inteiro reagindo àquela barbaridade que fizeram no hospital com o presidente Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, até o Leitão, o Pururuca, o filho da Pururuca, Miriam Leitão, mandou o erro de Alexandre de Moraes que vai custar caro ao STF. Eu vou trazer um trechinho do que ele falou aqui, ó. A intimação de Jair Bolsonaro em uma UTI após a 7ª cirurgia em decorrência a uma facada na eleição de 2018 é um dos atos mais abjetos da história do Supremo nos últimos anos. Aliás, não lembro de nada tão indigno desde que cubro a corte como jornalista em Brasília.
é também de pouca inteligência em meio a um processo mais importante da história do STF, que ele traz aqui. A decisão é tão ruim que foi necessária a divulgação de uma nota para explicar o motivo da intimação ser realizada no hospital com o presidente preso e há inúmeros aparelhos, convalescendo após 12 horas de uma cirurgia extensa e de grande porte. Existe uma máxima em Brasília: quando um dos três poderes precisa se explicar diante de um fato, é porque deu muito errado. Está bem aqui. O último aqui, parágrafo, nesse caso ainda há um agravante. O Código do Processo Penal proíbe a citação de indivíduos em estado grave de saúde. Alguém tem dúvida de que Bolsonaro enfrenta novamente uma situação delicada envolvendo sua condição física? O STF não conhece o Código Penal brasileiro. Gente, o fato, tá? Isso é uma provocação para que Bolsonaro vá embora. Não é possível um negócio desse. Não é natural. Você acha que o Parlamento Europeu, várias autoridades americanas, até o jornalista que mais detesta, tem ódio, isso é fato, tem um ódio do presidente Bolsonaro, eles ficarem contra essa decisão absurda, essa decisão extremamente maléfica? É impressionante. Jamais um deputado da Polônia, que faz parte do Parlamento Europeu, é mais uma situação aí pro Pedro Vaca colocar lá na anotação dele lá da OEA. É necessário imediatamente que autoridades tomem uma atitude, realmente, porque a gente está vendo tudo acontecer bem. O processo completo de venezuelização. Essa questão do Collor mesmo, digo novamente, não estou defendendo o Collor. Se cometeu o crime, tem que pagar. Mas a Lava Jato, o juiz suspeita o Moro, mas para condenar o Collor tá valendo, mas para condenar o Cabral não. Ou o JBS, ou o próprio Inácio, ou tantos que fizeram parte aí, é cortina de fumaça. Não passa disso. Uma bela, né, cortina de fumaça para poder tentar, né, abafar todos os escândalos. Gente, o Brasil vive uma situação tão absurda, só para terminar aqui. Vocês lembram do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça? O cara foi ministro da Justiça. Ministro da Justiça. Comandou a Polícia Federal por um bom tempo. Foram na casa dele, fizeram aquela barbaridade, ele está até solto já, não tinha crime nenhum. Pegaram 55 passarinhos, aves, que ele tinha ali de estimação. Cuidava com maior esmero, com maior carinho. Olha que coisa absurda. Olha que coisa absurda. Delegado da Polícia Federal e criador de aves há mais de 2 décadas, Anderson Torres buscava recuperar suas aves desde o início de 2023, os seus animais em estimação, quando o IBAMA levou as aves. Sob custódia da autarquia, 16 pássaros morreram. 16 morreram. Pelo menos é o que o IBAMA diz. Se o IBAMA não consegue cuidar nem de pássaro que está na gaiola, o IBAMA não consegue cuidar, vocês imaginam se eles cuidam alguma porcaria de meio ambiente. 16 pássaros morreu nas mãos do IBAMA. Só que os mais valiosos, porque é pássaro aí de coleção e tal, os mais valiosos sumiram. Justiça ordena que o IBAMA devolva as aves apreendidas a Anderson Torres. A Justiça determinou, né? A ordem ocorre depois que 16 dos 55 passarinhos aí do ministro morreu sob custódia. Só que o mais surreal, que as aves mais caras, olha lá, ele buscava recuperar seus pássaros por vias legais e tal, né, da coleção. Ele faz aqui, ó, a mais cara de sua coleção e outros também desapareceram. Deve ser passarinho muito caro. Quem coleciona, quem cria, deve saber o que eu estou falando aqui, né? Eu não tenho essa prerrogativa, mas deve ser muito caro. Deve ser valores aí absurdos. Não, mas é da coleção dele, ele é delegado da Polícia Federal. Os caras morreram na mão deles, 16 passarinhos. Agora vocês imaginam, sem estar em cativeiro, como que eles devem cuidar de bicho, né? Só que o mais caro, coincidentemente, sumiu. É o Brasil, né? Mas será que tá esse passarinho, né?
Marcelo, voou, voou. Ué, como que é? Voou, voou. Rapaz, olha. Na via das dúvidas, bota uma culpinha lá no Bolsonaro, tal, que tá tudo limpo, tá tudo certo. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.